Vamos lá, meus amigos. A Copa do Mundo acabou, então vamos de seleção da Copa. Os 11 jogadores, o time ideal dessa Copa do Mundo, pelo menos na minha opinião. Sem mais delongas, vamos começando já com o goleiro, que eu não suporto, que eu odeio, Emiliano Martínez. Por mais que eu não goste, eu tenho que reconhecer. O cara, ele pode não ter feito uma fase de grupos boa, não acho que foi, mas aí no mata-mata ele começa a crescer. Nas oitavas de final contra a Austrália, faz uma defesa no último minuto, que evitou uma prorrogação para a Argentina. Nas quartas, defende 2 pênaltis contra a Holanda. Na semi, é importante novamente contra uma Croácia, por mais que não tenha sido tanto exigido. E na final, defende um pênalti, vê outro ir para fora. E o ponto-chave, possivelmente, foi a defesa que ele fez aos 119, 120 minutos no chute do Kolo Muani, de frente para ele. Ele faz uma defesa com o pé esquerdo que é uma das maiores defesas da história da Copa do Mundo e compete ali no top 3, se duvidar. Muito importante, decisivo, levando o jogo para os pênaltis, evitando o pior para a Argentina, sendo o protagonista depois do Messi, do título argentino. A vaga no gol é dele. Na lateral direita, eu não vi o pessoal colocando muito esse cara nas seleções que eu vi, mas eu vou de Juranovic, o lateral direito da Croácia, que fez uma grande Copa, na minha opinião, principalmente tendo o ápice dele, o jogo contra o Brasil. Ele deu muito trabalho para o Vinícius Júnior, fechou aquele corredor por ali a maior parte do tempo. O Vini conseguiu se desvencilhar em alguns momentos, mas ele foi muito sólido e parecia que tinha um motor dentro do corpo. O cara não parava de correr, sempre muito atento à partida, um físico muito forte, veloz e sem se cansar. Fora que nas outras partidas também muito regular. Minha lateral direita vai com o Juranovic. Na zaga, nossa dupla de zaga, bem aleatória. Eu acho que muito pouca gente diria isso no começo da Copa. Mas, começando, Nayef Aguerd, zagueiro marroquino. Com ele titular, Marrocos sofreu apenas um gol lá na fase de grupos e que foi contra. Por quê? Marrocos só vem sofrer 2 gols contra a França depois disso, e ele já estava machucado, ele se machuca nas quartas, não joga contra a França, 2-0 para a França. Não joga contra a Croácia nesse terceiro lugar, 2-1 Croácia. Eu acho que ele tinha uma plena importância naquele sistema defensivo. Primeira vaga de titular na zaga, Aguerd. A segunda, Youssouf Gvardiol, um zagueiro de 20 anos, que ficou entre os destaques da Copa do Mundo, que a gente vai ouvir muito o nome desse cara ainda. Se não em Copas, no futebol europeu como um todo, já disputado por grandes clubes e que vai fazer muito pelo futebol, assim como fez nessa Copa. Pouquíssimos dribles sofridos, só foi mesmo ultrapassado por um adversário quando jogou contra a Argentina, contra o Messi, mas no geral uma Copa muito sólida, um monstro no tempo de bola, muita roubada de bola, bem na bola aérea, um cara muito grande com apenas 20 anos. Ponto para ele. Na lateral esquerda, eu vou de Theo Hernandes. Eu acho que esse é o que menos me dá confiança, o que menos me convence de estar na seleção. Apesar de ter jogado bem, de ter feito gol em semifinal, de ter um aspecto importante na fase ofensiva da França, que ele não conseguiu na final contra a Argentina, e que fez por merecer a vaga como titular, mas assim, ele não me convenceu no mesmo nível que os outros dessa seleção. Só que, entre os adversários dele, ele foi o melhor. Para mim, Theo Hernandes na lateral esquerda. Trio de meio de campo. Acho que não pode ser diferente. Primeiro, Sofiane Amrabat, marroquino, jovem também, mas que fez uma Copa absurda. Pelo presidente da França, ele foi o melhor na posição dele na Copa do Mundo. Muita roubada de bola, o cara que mais recuperou bolas na Copa foi o Amrabat. Uma cobertura de campo absurda, um pilar para o sistema defensivo de Marrocos, cobrindo a zaga, não deixando que os adversários adentrassem a partir do meio para encontrar a defesa desorganizada. Um cara realmente muito importante, que parecia ter 3 pulmões e que foi de suma importância para o Marrocos chegar até onde chegou. Acompanhado de Enzo Fernandes, um cara de 22 anos, salvo engano, argentino, que a partir do momento que ele entra no time argentino, o time muda e acaba batendo um campeão como bateu. Muito vigor físico, boas achadas, bom passe, boa qualidade técnica, um cara sempre muito valente ali na marcação, sempre atento, recuperando bola, cobrindo a defesa, fazendo uma ligação com o ataque muito bem também, dando a liberdade, um dos que dava liberdade para o Messi avançar e só avançar quando ele quisesse. Então, pilar nesse time argentino, que também fez parte da mudança da Argentina rumo ao título. Enzo Fernandes, eleito craque jovem da Copa, inclusive, e está na seleção da Copa, na minha opinião. O terceiro, Luka Modric. Mais uma vez, deu aula sobre o que ele é capaz de fazer no futebol, jogando como poucos na posição que ele joga no meio campo. Um cara que muita gente ainda não reconhece como, na minha opinião, ele deve ser reconhecido entre o top 10 assim, na função dele na história. Eu tenho muitas dúvidas se o Modric não está até acima disso.
Ele é um cara que merece muito reconhecimento. Ele é um gênio, em vários momentos ele é um gênio. Uma achada, um passe, um vigor físico. Com 37 anos ele consegue ser o box-to-box perfeito. Parecia não se cansar. Quando se cansava, saía esgotado. Só saía no limite depois de uma cobertura de campo absurda, uma visão de jogo muito apurada e a distribuição do meio campo croata sempre passava por ele. Se a Croácia fez o que fez contra o Brasil, dominando o meio campo, muito tem na conta do Modric. Não consigo fazer contra a Argentina, mas na Copa inteira, depois que a Croácia começou a se encontrar, ele era um grande destaque, o cara que organizava aquele time. Tá fechando o meio de campo na minha seleção. E o trio de ataque, eu começo com o Griezmann. Não sei se eu deveria. E eu acho que muita gente vai discordar da minha opinião, porque ele foi muito bem até a final. Na final, pra mim, ele não jogou nada, foi mal organizado, taticamente. Também acho que o Deschamps contribuiu pouco com a função dele. Saía muito da linha de 3, deixava muito espaço. Mas criou demais. Foi um dos caras que mais ajudou a França a chegar à final. Com os passes, com a visão de jogo, a distribuição. Tendo muita importância na criação do time. E também na cobertura daquele setor. O que faltou contra a Argentina no primeiro tempo. Muito por conta dele também, mas não vou me desviar do assunto. No geral, ele fez uma Copa muito boa, mais uma, como fez em 2018, e merece essa vaga. Apesar, além do que, eu também não vejo outro capaz de tirar essa vaga especificamente dele, não. Talvez o Julián Álvares, o Vini Júnior foi muito bem também, mas vai ficando por aí, e eu acho que é isso, vai ser o Griezmann mesmo. Do outro lado, Lionel Messi. Não tem como, campeão do mundo, foi a Copa da vida dele, 7 gols, 3 assistências, não tem muito o que dizer, é isso, e o time era montado para ele e ele fez o que ele tinha que fazer. Se os 10 corriam por ele, ele correu o suficiente para levar os 10 ao título e o time inteiro também. Estava ali para isso, fez o que tinha que fazer, foi talvez os 7 melhores jogos da carreira de Lionel Messi, e incluindo a final, um dos melhores jogos de todos os tempos. Ele também foi muito importante, dividindo ali a final com o Mbappé. E se não foi o melhor, obviamente está entre os dois nomes, porque fez o que fez. E para finalizar o ataque, colocando ele no meio, que não é muito a dele, mas ele tem que estar nesse time. Kylian Mbappé, 23 anos, artilheiro da Copa do Mundo com 8 gols, fez 2 assistências, jogou um absurdo. Se a França chegou ali, muita gente dizia que até aquele momento o Griezmann era o melhor jogador. Eu tinha bastante dúvidas quanto a isso, o melhor jogador francês. Eu tinha bastante dúvidas, porque o Mbappé aparece em momentos decisivos, sempre com habilidade, sempre com a finalização muito apurada, drible, a capacidade criativa, e no sentido de que a França, quando o jogo estava apertado, buscava ele. Ele estava ali para decidir, era ele, o time era ele o protagonista, sabe? Dependia dele. E só demorou tanto para a gente ser campeão, só foi até a prorrogação por conta dele de novo. 2-0, ele foi buscar com 2 gols, um de pênalti, que ele também foi importante na jogada do pênalti, fez. Depois um golaço, que ele começa a tabela que o Thuram faz, baita gol para ele na primeira, com a bola rente ao chão. Terceiro, também de pênalti, já na prorrogação, contra um goleiro que pegou inúmeros pênaltis durante a Copa. O Mbappé fez um tempo regulamentar, um na prorrogação, e na disputa de pênaltis também fez. O Martínez não conseguiu parar ele em nenhum momento. Um cara que, além disso, toda a trajetória dele durante a Copa foi muito grande, e ele tem só 23 anos. Esse cara ainda vai dar muitas surpresas e fazer muita história, escrever muita história nas próximas Copas, e futebol para isso ele tem. No geral, a seleção é essa: 4-3-3, classicão, Martínez no gol, Juranovic na lateral direita, na zaga, Agüero, de Gvardiol, lateral esquerda, Theo Hernandes, Amrabat, Enzo Fernandes e Modric no meio campo, Griezmann, Messi e Mbappé. Bom, se você concorda, comenta aí, se não, deixa aí o que você mudaria, deixa o que você tem de opinião. Muito obrigado por assistir, valeu, tamo junto.